Veja que o Enéas, economista, tem mestrado na Unicamp e tem desenvolvido grande parte do seu trabalho na FEE, na Fundação de Economia e Estatística. Ele foi presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, por quanto tempo, Enéas? Um ano. E diretor de planejamento da financiadora de estudos e projetos, FINEP. Foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e subsecretário de Estado de Desenvolvimento e Promoção de Investimento do Rio Grande do Sul. Foi indicado e aprovado pelo Senado para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE, do Ministério da Justiça. Mas não é só isso. O Enéas não é só economista. O Enéas é também psicanalista. E como psicanalista, ele é também um conhecedor profundo de cinema. Ele edita na revista Teorema, que já tem 15 anos, uma revista que faz análise de cinema. Ele participa em todas elas, né, com artigos analisando o cinema. E está preparando, quanto eu saiba, um livro, né, que faz um apêndice, junta todos esses artigos. Mas ele tem outros livros também. Na área de psicanálise, ele escreveu a Psicanálise e Cinema. Ele escreveu Trajetória do Cinema Moderno e O Divã e a Tela. São livros dele. E na área de economia, tem várias publicidades, tem várias publicações pela editora Atlas. E tem uma publicação que é Pensamento Econômico da FEE, assim como também 25 anos da agricultura gaúcha. Convidamos o Enéas para participar dessa palestra. E essa palestra pretende dar início a uma discussão que o Conselho Técnico Consultivo deste nosso CENGE está começando um trabalho de discussão do que se chama aí de uberização do mercado de trabalho e indústria 4.0. Como introdução, até para contextualização dessa situação, da uberização do trabalho, não só no Brasil, mas é um fenômeno mundial, é que trouxemos o Enéas para nos trazer aqui a contextualização, né, desse momento econômico do planeta e também do Brasil. E por isso, então, ele está fazendo essa palestra hoje com esse título, Financiarização da Economia e do Mercado de Trabalho no contexto da geopolítica mundial. Visa, então, contextualizar e apresentar o enquadramento da dinâmica econômica mundial e do Brasil. E o que está por trás dessa questão do trabalho. Veja que a reforma trabalhista, que já está implantada desde novembro passado, tem levado a uma precarização do trabalho e o futuro que temos no Brasil com relação à situação do trabalho, do mercado do trabalho, dos trabalhadores. E nos incluímos aí também os engenheiros, os técnicos, e vai, junto com isso, também a tecnologia toda do Brasil, num contexto que a gente vê aqui no Brasil, colocada depois da reforma trabalhista, e dentro de um contexto internacional em que a financiarização da economia mundial, que não dá mais resposta para que haja efetivamente produção e trabalho, e sim renda, o rentismo em primeiro lugar, as consequências disso para o nosso país. Dentro desse contexto, que nós temos, então, a reforma trabalhista de um lado, e de outro lado, o nosso país num contexto internacional, que a tendência da economia é essa, vamos ver o que significa isso para nós pensarmos daqui para frente o que é essa coisa da uberização do trabalho
E como é que fica, então, o que podemos dizer para os universitários que estão entrando na faculdade, e o que vão dizer para os trabalhadores que estão aí? Que resposta podemos dar dentro desse contexto? Então, esta palestra pretende ser a primeira de outras pessoas que pretendemos convidar para dar sequência a este estudo, a essa discussão, que nós, como Conselho Técnico desse sindicato, pretendemos sinalizar para o próprio sindicato que tipo de preocupações terá que ter dentro desse contexto. Temos, assim, já conversado com o engenheiro Sérgio Bampi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também é conhecedor do que diz respeito à economia, mas vinculado à tecnologia e também à indústria 4.0. Temos falado também com Davi De Cache. Davi De Cache, ele é economista e trabalha em Brasília, né? E ele trata também da questão que diz respeito à uberização do trabalho. Eu estou falando dessas pessoas que pretendemos, ao longo do tempo, dar continuidade a essas discussões, dentro sempre dessa linha de querer saber e conhecer melhor a situação que vamos ter de precarização do trabalho e que vai enredando, né, cada vez mais o nosso país. Então, eu deixo aqui o microfone, não sei se quer falar aí ou falar aqui, né, ao nosso amigo Enéas, para dar continuidade. Bom, boa noite para todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite de participar desse encontro, né? E acho que a gente pode fazer uma noite bem frutuosa, principalmente da parte de vocês, né? Eu vou tentar dizer alguma coisa a respeito da situação atual, nesse título bastante grande, né? Financiarização da economia e do mercado de trabalho no contexto da geopolítica atual. Talvez melhor fosse dizer da geoeconomia, mas, enfim, geoeconomia e política estão conjugados. Eu queria, em primeiro lugar, obrigado. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, quer dizer, o que eu vou propor para a gente conversar. Eu não vou propor números, eu não vou propor análises, vamos dizer assim, mais específicas. Eu vou tentar colocar uma coisa que eu acho que é importante, que está fora das discussões no momento. De modo geral, o que se discute assim vamos discutir conjuntura, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que mais, etc. Eu não vou me preocupar com isso, depois vocês vão ver por quê. A minha preocupação vai ser do nível estrutural. Quer dizer, eu quero discutir a questão da estrutura, e a estrutura e seus movimentos, porque a estrutura ela é dinâmica, ela se movimenta, ela avança, etc., e se transforma. Então, isso nos levaria a uma ideia importante, que é o seguinte, quer dizer, o que estou interessado em discutir aqui, que talvez eu possa contribuir com alguma visão para vocês, é a ideia da lógica do sistema econômico, lógica dessa estrutura econômica que eu estou colocando, lógica dessa dinâmica que está funcionando nesse momento. Então, a primeira ideia que eu queria apresentar para vocês é a ideia do capital financeiro, né? Quer dizer, de um modo geral, as pessoas tratam a questão do capital financeiro como ligados a mercados, né? E, de fato, estão ligados a mercados. Mas ele tem uma estrutura, ele tem um movimento, uma independência bastante interessante, né? E é isso que eu gostaria também de apresentar aqui, como é que é essa, o que é essa financiarização. Então, nós vamos partir de uma situação que eu acho que é interessante, quer dizer, o que é, na verdade, esse capital financeiro, né? O capital vamos dizer assim, é um sujeito, como diria alguns economistas, né? Que tem uma relação consigo mesmo. O capital tem uma relação com ele próprio. Ou seja, ele tem uma dinâmica que leva ele com ele mesmo. E, sobretudo, isso é importante no caso das finanças, porque é dinheiro que dá mais dinheiro. O capital financeiro tem uma preocupação específica
desse tipo. A sua natureza, a sua essência é essa. Ou seja, é dinheiro que dá mais dinheiro. Ora, e essa ideia de dinheiro dá mais dinheiro é que é uma ideia que está dominando completamente a economia nesse momento, seja a economia brasileira, economia americana, seja a economia chinesa, inclusive, né? Bom, então, nesse sentido que eu queria colocar, é, portanto, essa ideia de que o capital tem uma relação consigo mesmo, né? Bom, isso eu acho que é extremamente importante, porque para o capital financeiro, tudo é ativo financeiro. Tem um autor chamado Minsky, que é um autor keynesiano americano, que ele diz o seguinte: o que é esse capital financeiro? O que é esse ativo financeiro? Para as finanças, ativo financeiro pode ser um ativo real. Por exemplo, essas cadeiras que estão aqui, elas poderão ser perfeitamente um ativo financeiro, desde que eu possa ganhar sobre isso e jogar isso no mercado, não no mercado necessariamente de produto, mas um mercado especulativo. Bom, então, ativo real. O ativo monetário, fica mais fácil a gente compreender isso, porque, de fato, a moeda eu posso jogar para cá, jogo para lá, boto no Brasil, boto na Inglaterra, enfim, eu posso fazer um movimento enorme com esse dinheiro, né? E, ao mesmo tempo, os ativos financeiros, sejam eles privados, sejam eles públicos. Então, tudo para o capital financeiro é ativo financeiro. Tudo, inclusive as pessoas. Então, nesse sentido, eu queria colocar essa primeira ideia, que a relação do capital financeiro é uma relação com ele próprio. Dinheiro tem mais dinheiro. Isso vai ficar talvez mais claro quando daqui a pouco a gente colocar com a ideia vamos dizer assim, relacionado ao capital industrial. Bom, mas é esse capital, ou seja, dinheiro que busca mais dinheiro, é essa situação que é a dinâmica desse capital e a dinâmica da economia. Ou seja, o capital financeiro não tem preocupação com a atividade produtiva. Não tem preocupação. Ele tem preocupação com o crescimento líquido dos seus valores. Bom, e por outro lado, se a gente pensar a estrutura do capitalismo, a gente pode perceber que existe, por exemplo, o capitalismo, e dizem muito bem os capitalistas, é competição, é concorrência. E, de fato, é isso. Só que ela é concorrência e, ao mesmo tempo, competição e luta, através de umas situações de poder. Ou seja, se o capital financeiro é um capital hegemônico, ele luta com outros capitais financeiros. Mas, ao mesmo tempo, né, ele se impõe sobre o capital produtivo e se impõe sobre o capital comercial, se impõe sobre o capital dos serviços. E todos esses capitais, capital financeiro, capital produtivo, capital industrial, capital comercial e capital de serviços, impõem aos trabalhadores uma determinada posição. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: a concorrência é enorme, é vasta e tem bastante conflito entre elas. Bom, por que eu estou colocando dizer isso? É o seguinte: porque o processo de financiarização é um processo de autonomização do capital, né? Uma autonomização do capital das bases que vocês podem imaginar produtivas ou o que forem. Por quê? Porque ele não se preocupa com a questão produtiva, ele se preocupa com a dinâmica de dinheiro dar mais dinheiro. Bom, então, a financiarização da economia é a autonomização do capital do processo de produção. Vocês podem ver, se vocês pensarem na história do capitalismo, né? Quer dizer, tem o capital comercial, passa para o capital industrial passa para o capital financeiro. Há um processo de movimento e independência do capital em relação a uma forma de capital. E agora o capital financeiro está independente do demais capital. Ou seja, uma autonomização, é um processo, né? Processo de autonomização. Bom, então, o que me parece extremamente interessante é que nesse processo de autonomização vai surgir sempre uma cabeça financeira, né? E essa cabeça financeira vai ser extremamente ajudada nesse momento pela ideia da tecnologia e, no caso, pela digitalização, pela novas tecnologias de informação e comunicação. Então, nesse sentido, portanto,
a tecnologia, a digitalização permite vamos dizer assim, uma autonomização do capital financeiro em relação aos demais capitais. Bom, então, isso vai ser importante para a gente começar a compreender essas questões que vocês estão preocupados, da uberização, né? E que a gente pode colocar isso dentro de um contexto bem geral, bem amplo, etc. Qual é o contexto bem geral e bem amplo? A transformação do capitalismo mundial hoje é uma transformação extremamente importante, porque ao mesmo tempo que nós temos uma financiarização que é relativamente mundializada, nós temos também vamos dizer assim, uma produção industrial que é bastante diversificada, bastante ampla, e nós poderíamos dizer o seguinte, ao contrário de outras épocas em que os países tinham determinadas indústrias, etc., nós temos hoje, vamos dizer assim, deixa eu dar uma coladinha aqui, nós temos uma cadeia global de valor, né? Ou seja, as empresas funcionam como uma cadeia global de valor, né? E essa cadeia global de valor, é isso que me parece interessante e que eu talvez possa ajudar vocês, coloca na seguinte situação, nós temos nessa cadeia global de valor uma cabeça financeira, e essa cabeça financeira é, portanto, aquilo que gere esse movimento todo. Só que essa cabeça financeira, é isso que eu queria insistir, ela é relativamente autônoma do resto da cadeia. Ela tem independência, ela suga aquilo que está na cadeia, né? Bom, e nesse sentido, é que a primeira questão que nós vamos ver é que esse capital financeiro, ele pode ter, vamos dizer assim, relações com várias empresas produtivas. Ele é a cabeça financeira dessas empresas produtivas. E ela suga dessas empresas produtivas exatamente a questão financeira. Por quê? Porque, vejam bem, não dá para ficar com dinheiro parado, é necessário permanentemente valorizar o capital, é permanentemente necessário aumentar a capitalização. Por quê? Porque a concorrência entre os capitais é extremamente feroz. E aí mais numa crise. A crise é extremamente feroz. É destruição, a morte dos diversos capitais. Então, nesse sentido, portanto, né, a cadeia global de valor tem, portanto, uma cabeça financeira. E essa cabeça financeira, ela pode, por exemplo, trabalhar como uma empresa produtiva. Mas essa empresa produtiva, vocês têm muito mais conhecimento do que eu nesse assunto, né? Tem muito, vamos dizer assim, tem um longo processo em que essas empresas produtivas, que têm, por exemplo, uma marca, né, elas fazem o seguinte, elas transferem a produção para outras empresas. Essa transferência de produção para as outras empresas é já uma uberização. Por quê? Porque no fato de que os materiais, os empregados, os locais de trabalho não são dessa empresa original, né? Essa que tem a marca, mas são das empresas que estão produzindo, são os fornecedores. Então, nesse sentido, esses fornecedores é que têm que atuar financeiramente, no seu nível, eles têm que buscar equipamentos, têm que ter tecnologia, têm que ter, vamos dizer assim, empregados adequados, etc. Então, vocês vejam que há uma autonomização da cabeça financeira, uma empresa marca que transfere para os fornecedores todo o processo de produção, né? E é óbvio que nesse final do processo de produção, quem é que vai também ser uberizado ou precarizado? São o pessoal dos trabalhadores. Por quê? Porque veja o seguinte, quer dizer, uma empresa, vamos dizer, automobilística, que precisa fazer direção, motor, precisa fazer peças, etc., vamos dizer assim, lataria, seja o que for. Ela passa para as outras pessoas fazerem, para as outras empresas fazerem. E essas outras empresas que vão fazer, né, elas vão ser jogadas num ponto bastante importante. Em primeiro lugar, um contrato de tantos anos, né, geralmente pequenos, né, para forçar essa empresa a produzir, lutar pelo seu mercado. Mas ela não é sozinha, ela tem várias concorrentes no seu nível. Ou seja, a cadeia de valor, ela tem relacionamentos diversos nessa cadeia, onde existe uma competição fortíssima também para entrar no mercado, né? E existe controle de qualidade, toda essa situação que você sabe muito melhor que eu, né? Onde a concorrência, a disputa é muito forte.
Por exemplo, há coisas desse tipo assim, né? Quer dizer, bom, olha, vocês faziam esse produto a tantos cruzeiros, tantos reais, né? E agora nós queremos mais barato. E tu te vira, né? E essa empresa, então, passa para as outras fornecedores dela e para os seus trabalhadores nessa situação. Então, existe uma cadeia fortíssima nesse processo de autonomização da finança, do processo produtivo, e o processo produtivo faz com que exista cada vez mais uma concorrência à custa deles próprios, daqueles que vão fazer o fornecimento. Bom, então, esse processo, como eu disse, só é possível em larga escala porque nós temos a digitalização, nós temos uma situação digital, que permite com que surja exatamente esse controle. O exemplo clássico é esse que nós estamos vendo, e por isso que é fantástico, chama-se uberização, né? O que acontece na uberização? A uberização é o seguinte, tem um capital, esse capital controla um aplicativo, esse aplicativo faz com que as pessoas se cadastrem para poder servir as pessoas que chamam o transporte, né? O transporte individual. Bom, e nesse sentido, o que ocorre? Ocorre que o motorista tem o carro, ele tem que fazer a manutenção do carro, tem que trocar as peças, ele tem que botar gasolina, ele tem que cuidar do seu carro, etc. E terminou a corrida, terminou qualquer relação. Então, ele é, de fato, um trabalhador precarizado, né? Então, nesse sentido, esse processo, e é isso que eu queria transmitir para vocês, né, que essa ideia desse momento da financiarização da economia, ela começa exatamente com isso, quer dizer, um movimento fortíssimo das finanças de buscar dinheiro e mais dinheiro e sugar de uma estrutura produtiva, né, tudo que é possível, inclusive para buscar mais recursos. E, de outro lado, essa estrutura produtiva, para poder sustentar essa pressão financeira, ela precisa passar os problemas dos custos, etc., para as outras empresas. E essas empresas passam também para a questão dos trabalhadores. E todos contratos precarizados, né, contratos pequenos, etc. Então, nesse sentido, é que eu queria colocar essa ideia, que é exatamente essa primeira situação estrutural, né? Isso é uma tendência que é, meu ver, irreversível, né? Por quê? Porque o capital deu um novo salto. Assim como nós tínhamos no capital comercial, a passagem do capital comercial para o capital industrial, e quando surgiu o capital industrial, isso foi um salto, o momento que nós estamos para a passagem do capital financeiro é um novo salto. Indica um capital líder, um capital que comanda o processo, né? E esse fato é extremamente importante. Então, a financiarização, na minha visão, é, portanto, uma autonomização do capital financeiro do processo de produção e, ao mesmo tempo, ele usa a tecnologia, né, as novas tecnologias de comunicação e informação, para poder fazer essa autonomia e poder fazer a subordinação de demais capitais. Isso tudo com uma luta violenta entre os capitais, sejam financeiros, produtivos, etc. Bom, então, nesse sentido, é a questão que eu queria colocar. Ou seja, o que a gente percebe aqui é que a economia tem uma tendência, e essa tendência, nesse sentido, é a autonomização do capital financeiro e a uberização de empresas e também do trabalho. E, quando tu tem uma tecnologia, essa tecnologia nova, tu tem transformações profundas na sociedade, né? Essas transformações profundas na sociedade, nós podemos ver em todos os momentos. Quer dizer, aqui poderia ter perfeitamente um olho mágico que nos olhasse, podemos ter uma série de processos de digitalização que são um controle da sociedade, um controle das pessoas, etc. Bom, e o que é interessante colocar é que isso é dado fragmentadamente. Por exemplo, não se discute a questão da autonomização do capital financeiro e da digitalização. Se discute se é melhor ou não ter um Uber na minha porta. Se discute se é melhor ou não ter uma cadeia de valor. Vamos dizer assim, tem uma concorrência entre as empresas que disputam uma parte dessa cadeia de valor. Então,
isso é uma coisa importante, que é exatamente a tentativa que a gente deve fazer de buscar compreender a globalidade do processo, e não apenas uma parte do processo. Uma parte do processo pode ser vendido maravilhosamente bem. Bom, então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O capital produtivo, a hegemonia do capital produtivo, se expressava durante todo o século XX, né, num processo que é muito nosso conhecido, chamado processo de desenvolvimento econômico, né, que era o processo de desenvolvimento da indústria, e que se desdobrava em desenvolvimento para os trabalhadores, para o capital comercial, para os serviços, etc. Essa ideia de expansão do desenvolvimento, né, é uma ideia que é um pouco, vamos dizer assim, não compatível com o capital financeiro, porque ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a renda, eventualmente, que vai para ele, que ele busca esse dinheiro. Bom, então, o que eu queria colocar, então, é o seguinte, é que, para fazer o desenvolvimento, né, os capitais sempre foram o que eles são, ou seja, competidores e combatentes entre eles, e um tentando ganhar do outro. Não é? Um dos processos do capitalismo é a concentração e a centralização de capital. Quer dizer, dá uma crise e concentra capital, centraliza capital. Então, nesse sentido, o que a gente pode ver é exatamente a situação de que quem intervinha nesse processo é um ente importante chamado Estado. O Estado, na industrialização, ele comprava impostos, ele fazia um planejamento de que nós vamos alcançar na economia, na indústria, etc. E esse processo de planejamento levava ao desenvolvimento econômico. Então, essa era uma ideia bastante importante no processo de industrialização. O Estado tinha essa função. E se vocês perceberem, na história do Brasil, né, o desenvolvimento econômico brasileiro, ele funcionou assim. Quem primeiro saía na frente era o investimento do Estado. Em seguida vinha o investimento estrangeiro e só depois vinha o investimento do capital nacional. Era esse processo que se dava. Então, ou seja, o desenvolvimento econômico tinha um papel importante para o Estado. O Estado é que assumia esse processo, assumia essa visão de dinâmica da economia, que áreas seriam importantes, que setores seriam importantes, que associações de capital seriam importantes, a abertura ou não do capital ao capital estrangeiro, né, num movimento de expansão da economia e, ao mesmo tempo, de expansão da sociedade, através do aumento do emprego, etc. Ele mesmo fazia esse tipo de projeto nacional. Bom, então, mas a questão que se pergunta aqui é a seguinte: é isso que o capital financeiro deseja? É isso que ele faz nesse processo? Então, a questão agora é compreender a questão do Estado, né? Então, o tema é financiarização e Estado, né? Nós já vimos que a finanças avança no processo econômico, ela se autonomiza dos demais capitais, ela é capital que gera mais capital, dinheiro que gera mais dinheiro, e, ao mesmo tempo, ela é aquele que, vamos dizer assim, que organiza em seu benefício, vamos falar a expressão, todo o desenvolvimento dos demais elementos da economia, criando determinadas hierarquias, determinadas diferenças, etc. Bom, então o Estado é extremamente importante. Agora, veja o seguinte, né? Qual é o processo que o capital financeiro atua sobre o Estado? Né? Em primeiro lugar, veja o seguinte, quer dizer, todos nós ficamos, eu vou usar uma expressão bem chula, de saco cheio quando temos que pagar algum imposto. Sobretudo aqueles que são visivelmente impositivos, né? Tem muito imposto, obviamente, nos produtos, etc., né? Existem cargas tributárias diferenciadas. O ponto que eu queria trazer para cá é exatamente o seguinte, quer dizer, quando eu começo a dizer o seguinte, tem muito imposto, vamos acabar com o imposto,
e eu que estou lá sozinho, não vejo o enquadramento global, digo, vamos acabar. E esse vamos acabar nos leva ao quê? Nos leva cada vez mais à diminuição da receita e, sobretudo, a diminuição da possibilidade de fazer um projeto nacional de desenvolvimento produtivo. Quanto menos imposto a sociedade pagar, menos ela vai ter essa situação. Eu posso individualmente ficar muito bem, ficar ótimo, achei maravilha, diminuiu o dinheiro que sai do meu bolso. Mas, do ponto de vista global, é a questão que se coloca, né? Quer dizer, o Estado não estará diminuindo a sua capacidade de organizar a sociedade? Bom, segundo ponto. O Estado tem uma série de coisas, por exemplo, em relação aos capitais. Primeiro, exoneração, subsídios, incentivos fiscais, como trabalhar a sonegação, e além da questão das causas judiciais, onde o Estado, muitas vezes, faz uma negociação perdoando determinados tipos, etc. Então, se a gente começar a perceber isso, né, nós vemos que a potencialidade de uma arrecadação do Estado, ela se restringe. E, portanto, aquele projeto de desenvolvimento é um projeto que fica menorzinho. Se já nós tiramos impostos, nós tiramos agora essas onerações, etc., qual é a capacidade disso? É menor. Bom, depois nós temos o seguinte, quer dizer, então, veja o seguinte, quer dizer, como é que o Estado vai funcionar? Fazendo dívidas, né? Então, o ponto que eu acho que é importante a gente ver é a diferença do Estado na industrialização e o Estado na financiarização. Na industrialização, o Estado é gasto, ele faz investimento. Investimento não é aquilo que os financistas dizem, faça um investimento nas letras tal. Quer dizer, investimento não, investimento é fazer alguma coisa na área produtiva, máquinas, equipamentos, prédios, etc., né? Então, nesse sentido, é que a gente vê que, portanto, a industrialização ela esmorrece, enquanto, por outro lado, aparece a financiarização. Quanto mais tiver problemas de arrecadação, de poucos recursos dos impostos, e sobretudo, essas questões ligadas vamos dizer assim, ao favorecimento dos capitais, há uma diminuição da receita e, portanto, há uma diminuição da capacidade de fazer investimento. Bom, mas, por outro lado, o Estado, para resolver os problemas de caixa, para resolver problemas dos mais diversos, usa o sistema financeiro para poder ter esses recursos, para não fazer inflação com moeda, por exemplo, né? Então, nesse sentido, o Estado ele está diminuindo a sua capacidade de, portanto, atuar como indutor do investimento. E, se vocês pensarem bem, cada um desses itens tem argumentos na sociedade, via mídia, via empresários, etc., que são bem defendidos, não é? Por exemplo, outro dia, alguém criticava uma pessoa que tratava das sonegações. E o cara dizia, mas como é que vai tratar da VASP? A VASP está devendo horrores, mas a VASP já destruiu. Não é a VASP somente, né? Tem um monte de outras coisas que estão envolvidas. Então, nesse sentido, é que a questão da posição do Estado em relação aos capitais é completamente diferente. Ele é produtor, companheiro do desenvolvimento, e o outro ele não é do companheiro do desenvolvimento, ele é companheiro vamos dizer assim, do crédito que os capitais recebem a partir da dívida que o Estado tem. Bom, então, o Estado deixa de ser gasto e passa a ser, portanto, dívida. E isso é, portanto, uma forma da financiarização, que já estava no campo produtivo, entra também no campo do Estado. Então, eu fico muito preocupado quando muitos colegas dizem, não, o problema atual do mundo, do Brasil, é fazer exatamente um projeto de desenvolvimento. Pergunta, é possível fazer um projeto de desenvolvimento quando o Estado, que de um modo geral, no caso brasileiro, puxava o investimento, como é que vai fazer nesse momento?
E lembre-se que eu falei, né? Quer dizer, no caso brasileiro, o investimento público ir na frente, a partir de uma estratégia, e depois o investimento internacional e depois o investimento nacional. Bom, podemos discutir por que era assim. Ora, do ponto de vista social, e do ponto de vista financeiro, ou vamos dizer de financiamento, de financeiro, diríamos assim mesmo, o poder, né, ele sai das empresas produtivas para as empresas financeiras. Esse é o escorregar da financiarização da economia. Bom, e vejam assim o que é o processo de relacionamento com o Estado. É um processo de desmantelamento, né? Por quê? Então vamos ver em detalhe o que existe nessa situação. Então, já falei, a troca dos impostos pela dívida, não é? E começamos, por exemplo, propriedades. O Estado, no processo de desenvolvimento econômico, para resolver problemas econômicos ou não, criou uma série de empresas e, portanto, de propriedades. Qual é o projeto? Privatização da economia. Não é? Veja só, aí é muito fácil dizer, ah, não, o Estado é um horror, o Estado não tem capacidade de gerência. Agora, é o seguinte, vou fazer uma pergunta muito simples. A tremenda catástrofe da economia americana em 2007, 2008 foi problema do Estado? Me parece que não. Né? Ou seja, a tal gerência e eficiência do capital privado é tão igual quanto do setor público. Embora um possa pensar de um jeito, outro pode pensar do outro. Mas, vamos dizer assim, os homens estão em toda parte e as capacidades estão em toda parte. Né? Como as incapacidades também. Bom, então, a segunda questão, quer dizer, então portanto, a transformação dos impostos em dívida, do ponto centro do Estado, a questão das propriedades, a privatização, não é? E é privatização em muitos sentidos, né? Privatização das empresas produtivas, dos bens que, por exemplo, os minérios que a sociedade brasileira tem, né? E um detalhe importante, né? A busca de privatização dos serviços, sobretudo bancários. Se vocês se lembrarem bem, quer dizer, um dos movimentos da economia brasileira é essa elevação, vamos dizer assim, nada gentil dos seus juros, né? No processo econômico, mesmo quando a economia está muito bem. E, de outro lado, esse processo pode ser interrompido, e pode ser interrompido, quando existem bancos públicos que capazes de poder atuar no varejo e baixar a taxa de juros, forçar determinadas situações, atuar sobre determinadas situações produtivas, etc. Se eu não tenho a presença de bancos públicos, eu vou ter dificuldade de fazer esse processo. E isso não é só no Brasil, é em toda parte. Né? Em toda parte onde tem bancos públicos. Bom, então, esse processo é extremamente importante e também decisivo. E veja o seguinte, quer dizer, a questão do BNDES, por exemplo, né? Quer dizer, prestar para os vagabundos, né? Os caras que não fazem nada, ou então emprestar, por exemplo, para apresentadores de televisão que compram um avião, isso é uma barbaridade, então é melhor acabar com o banco público. O BNDES foi um dos elementos importantes no processo de desenvolvimento econômico do Brasil. Então, esse ponto também gostaria de ser salientado. Então, eu estou falando da questão da dívida, a questão das propriedades e a questão da privatização, né? E vou falar também de um outro detalhe, que é a questão dos serviços. Por exemplo, é muito fácil dizer o seguinte, é melhor um ensino privado que o ensino público. Mas é fácil, eu quero ver provar. Né? E, então, essa questão é também escanteada. A saúde. Por que não ter uma saúde privada? Todo mundo pode ter. Bom, questão da segurança. Né? Quer dizer, é muito fácil, não tem
pessoa na rua, eu tenho um condomínio, moro num condomínio, contrato um grupo para fazer a proteção da minha propriedade ou da propriedade em que eu habito. Né? E todas essas questões que eu estou falando, né, de saúde, né, de educação, de segurança, né, previdência é uma outra coisa que está com um olhão grande, assim, né? E os meus amigos que tratam com a questão da água, a água também. Né? Então, vocês vejam, quer dizer, aonde é que está, e tudo é colocado em picadinho. Nunca é colocado na questão global. Porque na questão global, ela não resiste, né? Quer dizer, por quê? Porque o Estado tem uma capacidade financeira, tinha, pelo menos, uma capacidade financeira de resolver essas situações, de promover isso e ter uma estratégia. Porque todo o problema é a questão da estratégia. Quer dizer, a nação tem uma estratégia X, ela é uma estratégia a partir de um desenvolvimento econômico produtivo, a partir da gerência do Estado, conduzindo a dinâmica econômica ou não. É através vamos dizer assim, dos diversos interesses privados na situação. Bom, então eu falei da dívida, das propriedades, dos serviços, e agora tem uma coisa interessante. Quando o Estado tem o que se pode dizer uma política econômica, né? A primeira coisa que aconteceu já faz alguns anos, acho que foi exatamente nos anos 80, final dos anos 80, início dos 90, a primeira coisa que fez é o seguinte: vamos liquidar o planejamento. Porque o planejamento era a possibilidade de nós termos um conhecimento das nossas dificuldades, das nossas potencialidades, e poder articular num plano geral, com a população ou não, mas fazer esse plano que pudesse atuar sobre a realidade. Se fizesse com o planejamento com a sociedade global, seria efetivamente um movimento político de grande envergadura. Né? Então, o planejamento é um elemento importante. E a primeira coisa, nesse processo econômico, esse processo de financiação que vem vindo ao longo do tempo, né, esse processo foi aquele que começou a mostrar a situação de que o que interessava não era mais o planejamento, sobretudo o planejamento público, porque as empresas, ensinadas inclusive pelo setor privado, pelo setor público, criaram fortes capacidades de planejamento, só que do ponto de vista individual, só que do ponto de vista de um capital singular. Né? Quer dizer, a potencialidade do planejamento foi transferida da área do Estado para a área privada, e da qual eles fizeram trabalhos muito bons. Bom, então, nesse sentido, o que restou nessa situação? Restou a proposta política, que eu acho que foi muito bem enunciada pelo Fernando Henrique. Né? O Fernando Henrique dizia o seguinte, quer dizer, nós devemos ter política monetária, política cambial, política fiscal e política financeira. E o resto das políticas, política industrial, a política de salários, a política tecnológica, etc., era feita pelos capitais. Essa é a proposta do neoliberalismo. Né? Ou seja, esse é o processo que vai fazendo com que, né, a política econômica, ou seja, a visão que o Estado tem de ir na frente dos capitais e avançar para desenvolver aqueles capitais, isso foi, vamos dizer, houve um recuo nisso aí. Bom, então o que aconteceu? Houve uma política econômica reduzida e deixou de ter uma política econômica ampla, onde todos os processos, inclusive sociais, ambientais, etc., eram colocados dentro dessa política. Ou seja, a nação tinha um projeto de nação. A nação tinha um projeto de nação. A nação, portanto, era capaz, através do Estado, do planejamento e da política econômica, de organizar um destino para o país, um movimento para o país, uma direção para o país. E no momento em que o Estado não é mais capaz de fazer isso, né, em função de uma financiarização do próprio Estado, né, é isso que faz com que se estiole a ideia de desenvolvimento econômico produtivo. Então, esse ponto, então, é aquilo que nós falamos, que
a autonomização do capital financeiro em relação ao Estado faz uma transformação profunda, tanto no campo do propósito do Estado, que é fazer dívidas, pagar dívidas, né? E, portanto, limitar a questão do desenvolvimento, do desenvolvimento econômico do país. Bom, então, aí aparece o seguinte: a financiarização, ela se mostra anti-Estado, não é? Ela é anti-Estado, porque o Estado é aquilo que perturba, aquilo que incomoda, aquilo que faz regulamentação. Porque um dos pontos fundamentais, e isso se viu muito bem na crise americana do Prime, né? Era a discussão fundamental de quê? De que o Estado regulava demais. E o propósito era a desregulamentação do capital. E eu vi muitos empresários financeiros dizer: quem melhor do que nós para sabermos quando um investimento é perigoso ou não? E, no fundo, se ouviu uma enorme gargalhada, né? Porque, de fato, não é assim, né? Não se faz assim. Pelo contrário, quanto mais audacioso, mais os caras vão no pedaço. É também, sob certo ponto de vista, antinacional. Porque se eu não faço um projeto de desenvolvimento nacional, eu não estou sustentando o lado nacional. E por quê? Porque o capital, a dinâmica do capital no mundo todo foi exatamente extrapolar as questões nacionais, né? Avançar numa mundialização. É isso que foi o processo de capitalização. Só que a pequena diferença é que os países que são hegemônicos, o Estado lá funciona. O Estado funciona em benefício dos próprios capitais, em benefício da população. E não abdicam de uma política, inclusive uma geopolítica, né? Que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Bom, então, essa questão portanto, a financiação é anti-Estado, antinacional e é antiprodutivo. Antiprodutivo. Né? Porque ele não faz a dinâmica da produção do jeito que poderia ser feito. Bom, e aí eu entraria na parte final, já estou falando há muito tempo, né? Que é a questão atual da geopolítica. Vejam só, eu estou pintando um quadro, né? Que é o seguinte, quer dizer, houve uma mudança de liderança do capital, a liderança passou para o capital financeiro, essa liderança do capital financeiro, ela, para se expandir, se desenvolver, ela foi anti-investimento e, ao mesmo tempo, ela foi anti-estatal, né? Então, ocorre uma seguinte situação. Existe uma certa desordem nesse processo, né? O boteco está meio desordenado. Então, o que pode acontecer, né? Essa desordem, né? Ela, vamos dizer assim, ela precisa ser controlada. E, ao mesmo tempo, quer dizer, o que eu queria colocar aqui é que, na verdade, quando o Estado sai fora da economia e fica só na posição de, vamos dizer assim, de apoio ao capital financeiro, existe uma fragmentação enorme dos capitais. A unidade ela não se faz, né? A unidade é mínima. Por quê? Porque existe um combate muito forte entre esses capitais. E, nesse sentido, a economia americana, por exemplo, é uma economia centrada dessa forma. Ou seja, totalmente sustentada pelos capitais, claro, de todos os tipos, mas liderada pelo capital financeiro, né? E, nesse processo, o que a gente vai encontrar é uma situação seguinte, né? É que, vou recuperar de novo aquela outra história lá. Vou trazer a companhia da digitalização. Quer dizer, quando o mundo está digital, e ele atravessa toda a empresa, digitalizando essa empresa, não é? Surge a seguinte perspectiva: mas quem sabe, e o Hayek era um autor que estava no fundo desse processo, não dessa ideia, mas lá no fundo, o Hayek dizia que as moedas deviam competir, né? As empresas deviam ter moedas, e elas deviam competir para ver qual é a melhor moeda que pudesse se transitar na sociedade. E aí aparece essa história do Bitcoin, né? O Bitcoin, na verdade, é um ativo financeiro, né? Como a moeda também é um ativo financeiro. Mas era um ativo financeiro não garantido pelo Estado.
né? E esse Bitcoin, ele passa a ser a seguinte situação. Quer dizer, eu lanço essa moeda, uma empresa lança, o Facebook, a Amazon, ou qualquer uma dessas empresas lança, e vejo, é um ativo que eu posso, na especulação eu posso comprar, e ao mesmo tempo, e aí por que ele aparece também como moeda, eu posso fazer algum pagamento para a empresa, se eu quero um produto daquela empresa, com aquele ativo, ou eu posso pagar isso numa outra empresa que aceite essa moeda. Mas vejam bem, quer dizer, o que existe nesse ponto seriam moedas regionais, particulares, né, que tentariam, na disputa, chegar a uma moeda que fosse dominante ou algum conjunto de moedas que tivesse um certo equilíbrio. Bom, o MIT pensou um pouco sobre isso, né, e chegou à seguinte conclusão, pelo menos um dos pesquisadores. Olha, era melhor que tivesse uma moeda estatal. Então, eles pensaram na ideia do FedCoin, né? O Fed é o Banco Central Americano, e esse Banco Central Americano garantiria, porque a ideia do Bitcoin, a Bitcoin tem vamos dizer assim, tem uma espécie de centro que é o blockchain, que é aquilo onde as transações todas são colocadas naquele sistema de computador, eu não tenho nem bem ideia do que é isso, mas enfim, algo desse gênero. Ora, isso implicaria o seguinte, todas as transações seriam consignadas, mas eu não apareceria lá. Eu teria controle de que a minha operação foi feita, mas eu não apareceria como colocante da questão. Ora, isso tem um problema muito interessante, né? Quer dizer, se eu sou um narcotraficante, nada melhor do que um negócio desse, né? Porque eu boto lá e não preciso aparecer. Então, num certo sentido, nós temos aqui, com esse capitalismo financeiro, uma extensão da financiarização e uma extensão de fundos que participam dessa financiarização. Ora, o blockchain, então, seria aquele centro que permitiria essa situação. Ora, se o FedCoin for vitorioso, isso significaria que o Estado americano, de uma forma ou de outra, estaria atrás. Porque, seja de uma forma ou de outra, né, o FedCoin estaria relacionado com o dólar. Então, a garantia é o dólar, e a garantia do dólar é, no fundo, o Banco Central americano, né, o Estado americano. Então, esse é um processo que está em transição. O que vai dar isso? Eu não posso realmente saber para onde vai. Certamente vai acontecer que as moedas mais fortes vão expulsar as outras, né? Por quê? Porque, obviamente, eu dei uma aula em 1971 sobre esse assunto, né, num outro contexto, falando sobre a questão monetária do REC, e eu colocava o seguinte, quem que vocês preferem? A moeda do nosso Banrisul ou a moeda do Citibank, que na época era um grande banco, né? O que vocês preferem? Pode fazer hoje a mesma pergunta, mudando os atores, né? Por quê? Porque tu tem uma potência que está atrás, financeira, que está garantindo aquela situação, né? Então, esse é um lado. Agora, veja o seguinte. Do outro lado, porque tem o outro lado, sempre nós temos dois lados. A economia é competição, concorrência. A geopolítica também, né? Nós temos os Estados Unidos de um lado e, de outro lado, nós temos a China e a Rússia. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? A questão a questão americana é que, por trás disso tudo, né, a questão chinesa também, no certo sentido, tem uma transformação profunda da sociedade, no seguinte sentido. Nós estamos saindo de uma revolução industrial centrada no petróleo, no automóvel e na indústria de massa, para uma outra situação tecnológica, onde nós temos o quê? Onde nós temos as novas tecnologias de comunicação e informação, nós temos a questão vinculada vamos dizer assim, aos novos materiais e aos fármacos, à indústria farmacêutica. Ou seja, há uma passagem, e essa passagem é tremendamente conflituada, né? E ela passa pelo Estado e passa pela política. E o Trump é resultado dessa circunstância. Por quê? Porque ele está no meio dessa situação, ele é favorável ao petróleo, ele é favorável à indústria automobilística, e, de outro lado,
nós temos outros grupos que estão atuando nesse processo. Né? Ou seja, não deixa de ter luta entre os capitais e não deixa de ter luta sobre o Estado. Do outro lado, nós temos, e essa é a grande diferença, nós temos um capitalismo de Estado. Ou seja, é o Estado que está no processo, comandando o processo capitalista. Né? E esse Estado que comanda o processo capitalista é, portanto, o Estado que tem decisões unitárias e não decisões no nível só dos capitais. Ou seja, o Estado comanda o processo. Por isso que eu, inclusive, falei na questão do desenvolvimento brasileiro, porque nós temos uma ideia, o que significa um Estado estar no processo de comando da economia. E na China é essa situação. Não é? A China tem esse processo de desenvolvimento onde o Estado garante as questões todas, absorve as crises, introjeta as dificuldades todas. E vamos dizer assim, vocês viram, na crise de 2007, a China caiu de produção, caiu o seu PIB, mas caiu de 13 para 6,5, né? Enquanto que os americanos tiveram PIB negativo. Ou seja, a capacidade que o Estado teve de segurar a bomba, né, e de reorganizar, né, é muito diferente. É um capitalismo, sim, de Estado. Né? Ou seja, há uma unidade, não uma dispersão dos capitais. Para começar a chegar ao encerramento, né, eu queria colocar o seguinte, então, nós temos nesse momento uma grande disputa geopolítica entre os Estados Unidos, na busca de recuperação da sua liderança, porque eles tinham uma liderança monolítica, e de repente foram um pouco, vamos dizer, deixaram o barco correr, e de repente viram que tinha um leãozinho ali do lado, que era o caso da China. Bom, mas a China, ela tem o importante nessa história de pensar é que o capital financeiro puro, ele me leva sempre à busca de resultados imediatos, instantâneos. Não é? O mercado financeiro é um mercado instantâneo e alta instabilidade. Já a China, que atua também sobre o mercado financeiro, mas ela tem um controle do Estado, uma regulação do Estado, seja na sua situação interna, seja quando ela faz uma relação internacional. Ora, essa questão faz com que a China pense o seguinte, a China joga a longo prazo, pela sua própria história. Né? Ela joga a longo prazo, ela tem uma visão secular. Né? E esse projeto fica na seguinte circunstância, né? Eu jogo no longo prazo, e jogando no longo prazo, eu, portanto, não tenho os frêmitos do curto prazo. Os americanos provocam, eles estão em outro lugar, de vez em quando dizem alguma coisa, etc., mas o jogo deles é de longo prazo. Com uma novidade, que é a questão da Eurásia. Né? Ou seja, eles pegaram os russos, cujo projeto, o projeto do Putin, né, é retomar a grande expansão, vamos dizer, o grande vigor que tinha a União Soviética, que foi derrotada nos anos 90. Né? Eles querem recompor o espaço geopolítico que eles tinham naquela situação. E mais, eles têm um arsenal militar bastante interessante. Bom, então esse jogo geopolítico, ele continua funcionando, né, e coloca situações diversas para o contexto político. Qual é a posição chinesa? A posição chinesa é a seguinte, quer dizer, por exemplo, na crise internacional da economia mundial, a posição chinesa é a seguinte, bom, vamos fazer a Silk Road, né? Vamos fazer a Rota da Seda. E a Rota da Seda significa o quê? Significa transporte, atuar sobre a infraestrutura. Né? Atuando sobre a infraestrutura te permite uma série de resultados de industrialização através de, vamos dizer, de transporte, através de portos, etc. Então, esse é o objetivo da China. A China já tinha feito isso. A China já tinha feito o seguinte, a China estava pegando na Ásia, eles fizeram um pouco essa história da uberização. Eles pegaram todas as empresas da Ásia e faziam centralizando num produto chinês. E eles exportavam esse produto. Com a diferença seguinte, eles introduziram uma questão decisiva, que é a questão da moeda. Ou seja, os chineses faziam o seguinte, eu pago em yuan, que era uma moeda vagabunda, vamos dizer assim, né? E recebo na moeda do país. Os americanos não, dólar. Né? Ora, nesse sentido,
a China começou a criar uma situação interessante, né? Inclusive porque hoje, na cesta de moedas, vamos dizer assim, do FMI, a China tem uma importância ao redor de 5%, coisa que ela não tinha nada. Ou seja, então a gente pode perceber que uma das questões chinesas é a questão monetária. A questão monetária, ela é decisiva para a China, porque ela só pode ganhar dos Estados Unidos se enfrentar a questão monetária. Se não conseguir enfrentar, ela não vai avançar. Pode mudar, vamos dizer, encontrar caminhos, etc., mas não vai avançar no processo dessa relação. Então, a questão da geopolítica ela é importante, por quê? Porque nós temos dois capitalismos em confronto. Um capitalismo de Estado e um capitalismo financeiro. Um capitalismo financeiro que exatamente se autonomiza da base produtiva e se autonomiza do Estado. Né? Força o Estado, subordina o Estado. E subordina tanto que, por exemplo, se vocês pensarem o financiamento das campanhas políticas, né, é feito exatamente através dos recursos empresariais, onde se pode fazer uma bancada não política dentro dos partidos políticos, ou uma política, um partido político financeiro. Então, nesse sentido, o Ocidente está numa situação diferente da situação do Oriente, né, da China. E então temos um jogo geopolítico de grande importância. Né? E, nesse sentido, que tem uma coisa também importante. Quer dizer, as novas tecnologias de comunicação e informação entram nesse processo da guerra. E se a gente vê que a finança comanda o processo, ajudado pela digitalização ou pela tecnologia de comunicação e informação, o Estado, o Exército, também tem essa situação. Porque a forma que o Estado encontrou de relacionar-se com as novas tecnologias é exatamente fazer uma produção de armamentos. Toda uma questão ligada a mísseis, drones, etc., que estão nessa circunstância. Então, de um lado, nós temos antiestatal, antinacional, de grande desenvolvimento sem regulamentação das finanças e, portanto, uma questão ligada a um confronto com a outra área de disputa. E a outra área de disputa através de um capitalismo de Estado que atua financeiramente, que atua produtivamente e que faz uma política global. Pouco importa se nós gostemos ou não, né? Mas essa vamos dizer, é uma estrutura daquele Estado. Para finalizar, que eu já estou falando, sou daqueles que digo que vou terminar, mas acabo não terminando. Então, para terminar, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, o que eu tentei colocar aqui, que esse processo que, de um modo geral, todos nós estamos vivendo, da uberização, é um processo resultado de uma autonomização das finanças que repercute na estrutura produtiva através do que eu vou continuar chamando com vocês, a uberização, mas das empresas e a uberização dos trabalhadores. Então, nesse sentido, é uma realidade nossa. Só que esse processo, ele tem que ser compreendido no contexto global da política mundial, onde nós temos um confronto muito forte entre o capitalismo financeiro e o capitalismo de Estado. Então, essa é a questão. Muito obrigado. Depois dessa exposição do Enéas, nos dando o contexto, né, a nível internacional, que seja a financiarização de um lado e o Estado de outro, nós vamos imaginar a nossa situação do trabalho, dos trabalhadores, aqui no nosso país, inserido nesse contexto, em que, de um lado, a gente vê política que quer diminuir o tamanho do Estado, com isso também suas empresas privatizadas, e, por outro lado, não, nós temos, assim, alguma defesa, e temos que ter essa defesa se quisermos um desenvolvimento para o nosso país, e esse desenvolvimento significa bem-estar da sociedade, de pelear com resistência para manter o que temos. Pelo menos é o entendimento que eu tenho desse contexto, a partir do que coloca aqui o Enéas. Mas está aberto aí para discussão e para perguntas, né?
em função do que colocou o Enéas aqui, nós temos um microfone aqui que fica à disposição de quem quiser fazer perguntas, tá certo? Então, nós temos um primeiro lá. Alô. Meu nome é Luciano, sou engenheiro químico, né? Mas mais veio mais para sociologia, interessado muito por essa área toda. Eu achei ano passado, eu queria tentar contribuir e tal com essa questão de como é que a questão da financiarização, do processo tecnológico, ela vai impactar, eu acho que diretamente na vida da gente, inclusive como uma atuação profissional diretamente, assim, quase cotidiana, né? Eu achei ano passado um livro bem legal, uma tese de doutorado do André Gutierrez, ou Gutierrez, lá de São Paulo, não lembro qual era a universidade. E ele faz uma análise de como é que foi o processo de transformação do engenheiro, como é que o engenheiro se via no processo de passagem dos anos 80 para os anos 90. Né? Aí ele faz toda uma avaliação política e tudo mais. Mas, em resumo, ele pega um exemplo muito claro da Petrobras, entre outras coisas, que ele coloca assim, que a Petrobras sai de um projeto que vem lá de trás, de Getúlio Vargas, de desenvolvimento nacional e tudo mais, passa na virada dos anos 80 e passa daí a colocar seus capitais na Bolsa de Nova York. Né? Passa a fazer comercialização direta ali, com uma busca de forma de investimentos alternativos ou fontes de recursos alternativos que não só do Estado. Nesse processo aí, ela inicia um processo, que eu acho que já devia acontecer com o resto do processo da indústria, ela entra num processo onde é que ela entra de internacionalização. E, além dessa internacionalização financeira, ela entra num processo de internacionalização de como é que ela absorve ou realiza o seu desenvolvimento tecnológico interno, né? Que foi um pouco quebrado com essa coisa do pré-sal e tal. Eu sou engenheiro químico ali da URGS. O único projeto que tinha desenvolvimento dali na URGS que assim, tu via, não, vamos estudar um negócio aqui na faculdade, esse negócio tem uma aplicação prática, os projetos ligados com a Petrobras. Aí o pessoal ficava lá tentando fazer uma pesquisa para ver se alguém um dia olha lá para aquela pesquisa e acha uma aplicação, sei lá da quanto. Mas, no mais, tá? Antes disso aí, começou a surgir uma linha, uma identidade, aí a pesquisa demonstra isso, que é uma linha de que a identidade do engenheiro, enquanto um cara que, eu sou engenheiro, entendo de tecnologia, tcharará, e da indústria, essa identidade ela passou de uma identidade de autoconstrução ou construção que nós vamos fazer a próxima tecnologia para uma identidade que, não, esquece, o melhor é nós fazer uma integração em linha em relação à tecnologia mundial. O que é em linha? Sei lá, se é lançado uma tecnologia nova lá na Europa, nós temos que entrar dentro dessa linha que vem encadeando tudo que é tecnologia que é nova desenvolvida, e o jeito mais fácil de entrar é entrar por compra ou integração subordinada e tal nesse processo tecnológico. Isso é uma mudança de mentalidade enquanto engenheiro, enquanto profissional, e uma mudança de mentalidade ligada a uma mudança de maneira de como é que a estrutura da própria universidade, da própria empresa, ela acabou se moldando de outra forma diferente no processo dos anos 80 para os anos 90. Aí os anos 2000 ele não estuda, né? Para por ali, que aí é essa nova fase que teve agora, os governos do PT e tudo mais. É isso. Olha, o que eu podia comentar sobre isso é o seguinte, tem muitos pontos aí que tu colocasse, né? O primeiro ponto é a questão da entrada da Petrobras na SEC, né, nos Estados Unidos, né, com ações colocadas lá. Essa questão eu tive a oportunidade de discutir com uma figura da Petrobras, e essa pessoa me mostrou o regulamento da SEC, né, e mostrava o seguinte, que qualquer problema relacionado com fraude, crime ou qualquer coisa da Petrobras ou de uma empresa estrangeira nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, qualquer coisa que ela fizesse, ela seria imediatamente julgada pelas leis americanas. Então, quer dizer, houve uma discussão na Petrobras que não foi vitoriosa, que era a seguinte situação: por que entrar na Bolsa de Valores americana? Se eu estou a qualquer momento preso a essa realidade. Isso foi um fato importante, tanto que agora o Parente fez uma
um acordo para pagar 9 bilhões aos fundos abutres, como se dizia, né? Bom, então esse é um dado. A segunda questão que eu acho que é interessante, né? Pelo menos é o conhecimento que eu tenho, então é parcial bastante, mas é o seguinte: quando eu trabalhei na FINEP, né, eu visitei a PUC, onde se fazia lá uma relação com laboratórios da Petrobras, e naquela época, isso já faz bastante tempo, eu perguntei para os caras lá qual era o nível de tecnologia que a Petrobras tinha. Naquele momento estava se avançando sobre as águas marítimas, né? E, no caso, a Inglaterra tinha ali no Mar da Mancha, tinha começado a extrair petróleos, etc. Os técnicos lá me disseram o seguinte: a nossa é a melhor tecnologia do mundo. Então, nesse ponto, né, quer dizer, a Petrobras tinha uma capacidade extremamente grande. Quando eu trabalhei na Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu visitei a Universidade de Caxias, fazendo para eles uma proposta lá sobre um assunto que não interessa aqui, mas, nesse processo, eu fui visitar algumas empresas lá de Caxias, e aconteceu o seguinte: um dos caras que tinha assim, uma empresa meio assim, como é que eu vou dizer assim, não tão bem organizada, não tão bem ilustrada como os livros mostram, né? E ele fazia uma ponta de um negócio lá da Petrobras, ou seja, a Petrobras tinha um relacionamento nacional e talvez internacional muito grande. O quarto ponto desse processo, que eu queria passar também, é o seguinte, né? É que quando o Gabrielli foi presidente da Petrobras, eu me lembro que o governo tinha lançado o PAC. Naquele momento, o PAC era uma tentativa de fazer um planejamento estatal, e nesse PAC havia um item sobre a Petrobras, trazendo a Petrobras, que o Fernando Henrique tinha colocado fora praticamente do governo, para dentro do governo, para o centro estratégico do governo. Era essa a proposta. E, numa palestra aqui em Porto Alegre, ele não queria dizer, mas meio que disse, talvez querendo dizer, né, a seguinte situação: que a Petrobras estava buscando qualquer tipo de outras tecnologias que não fosse o petróleo, outras energias que não fosse o petróleo. Quer dizer, ele tinha uma relação com uma empresa japonesa, que ele não citou o nome, mas que estava fazendo, sei lá, eólica, alguma coisa assim, energia eólica, ou energia. Então, a informação que eu tenho sobre a Petrobras é de uma empresa de bastante capacidade de enfrentar o mercado e enfrentar a situação. A questão das tecnologias, né, vamos dizer, compradas, isso também às vezes é uma opção do administrador, né? Por exemplo, porque na verdade tu tem um elenco de tecnologias na questão do petróleo, porque é uma coisa imensa e gigantesca, para mim, pelo menos para mim que sou economista, né? E que na verdade tinha isso, quer dizer, muitas coisas eu não poderia fazer. Só que havia um princípio seguinte: as empresas brasileiras tinham prioridade. Então, isso também é uma questão do Estado, né? O Estado tem essa função de induzir as empresas do seu país a alcançar um grau superior do momento que está. Eu posso apostar nisso aí. Então, é isso que eu tinha que comentar. Não? Tem um... Agora sim. Só para ficar mais claro para mim, meu nome é Paulo, eu sou do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E eu fiquei com uma pequena dúvida a respeito quando o senhor fala do blockchain, tá? Tem uma questão ali dos valores, o senhor comentou, que para mim, a minha percepção foi que quando o senhor coloca esta questão de valores do investimento no capital deste serviço de Bitcoin, né, me parece que isto fica para lavagem de dinheiro digital, né? Porque acho que foi o que o senhor me passou, né? Não passei tudo isso, isso é uma parte. Tá, porque
Porque como o senhor falou ali, pelo que eu entendi, o senhor deu uma palestra nos anos 70 e nos anos 80 caiu o lastreamento, né? Por alguns economistas, né, acredita-se que o lastro da economia mundial caiu pelos anos 80. 71. Tá. Então não foi culpa sua da palestra. Decaiu o lastro, né? Não foi culpa sua, o senhor refletiu uma questão teórica. Do ponto de vista econômico, felizmente não. Do ponto de vista pessoal, infelizmente, porque tem um prestígio enorme, mesmo negativo. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte, que quando tu tem uma moeda que não tem lastro, porque é especulação de capital, tu tem um lastro digital. Tanto é que o Fed quer entrar nessa aí, porque a levada é forte. Tanto é que nós comentamos agora, o senhor foi muito feliz em falar. Existe uma preocupação tão grande nisso, porque isso pode ser dinheiro de narcotráfico, como se tentou fazer aqui no Brasil, que o Bitcoin era $1, e em 3 meses começou a valer 15 mil. Então, a gente fica analisando isso. Como é que eu vou pagar serviço, ou contratar serviço, ou receber serviço, se esse dinheiro não tem lastro? Então, essa talvez seja uma das prerrogativas desse tipo de mercado, que é um mercado especulativo, né? Bom, só para fechar essa questão que eu acho que o colega falou aí, o senhor falou da questão da Petrobras e da alavancagem do dinheiro no capital. Sempre soube que a Petrobras tinha calibre financeiro para apostar, tanto é que, para a gente ver esse negócio que aconteceu, ontem foi publicado o balancete aí parcial da Petrobras nos jornais, e não passou de uma marolinha mesmo, né? Até no final a história não passou de uma marolinha, né? Um superávit de tantos. Né? Então o parente é o cara mesmo, o cara sabe fazer, né? Quando ele estava aqui na Zero Hora, ele já investia na Bolsa, levou a Petrobras para investir na Bolsa, quer dizer, eu acho que o negócio é todo mundo comprar a Bolsa, né? A Vale estava na Bolsa, né? Os funcionários compravam, então. Eu acho que esse negócio de capital sobre capital, acho que sou muito feliz em falar, eu agradeço muito essa oportunidade de ter sido partícipe desse momento que o senhor falou, e eu acho que é por aí mesmo, né? Acho que a questão do capital, ele tem que permear as nossas relações hoje, e a gente tem que se preocupar com isso cada vez mais, porque as relações de trabalho ficam realmente muito impactadas. E o que me chamou a atenção foi essa questão que o senhor batiza como uberização. Achei fantástica a figura de linguagem. Parabéns. Muito obrigado. Bom, obrigado pelas observações. Eu queria colocar o seguinte, né? A questão da moeda, né? Quer dizer, a moeda, ela, no processo histórico, teve sempre algum lastro, né? E esse lastro era em ouro, né? Tinha libra-ouro, dólar-ouro, etc. Só que, né, não correspondia muitas vezes a quantidade de moeda emitida, de papel moeda emitido, com a realidade da paridade originária do dólar com o ouro, né? E, por exemplo, na Guerra do Vietnã aconteceu isso, né? Os americanos usaram muito a guitarra, como dizia Conceição, né? E começou, o dólar desvalorizava muito, né? Bom, e essa questão levou ao seguinte, quer dizer, o De Gaulle começou a pedir vamos dizer, os superávites franceses em ouro. Até que, em um certo momento, sugerido pelo, inclusive, as Forças Armadas Americanas, ao Nixon, e ele suspendeu a conversão. Então, nesse sentido, qual é a estrutura da questão, né? A questão é a seguinte, que quando tem o dólar ligado a um produto, né, o ouro, né, tem realmente uma paridade fixa ali. Agora, no momento em que tu tira, essa paridade pode ser flexível. E sendo flexível, o que acontece? Qual é a garantia disso? A garantia do Estado. É o Estado americano que garante essa circunstância. E aí, claro, não tem a questão mais física, tem a questão já política, né? E nesse sentido é que o dólar passou a ser essa flexibilidade, né? E então, no caso da moeda digital, né, são 2 níveis. O nível vamos dizer assim, das moedas parciais que eu posso fazer, né, e a moeda que é garantida pelo Estado. O Fedcoin seria garantido pelo Estado. E, na verdade, seria Fedcoin paritário com o dólar, que não tem suporte a não ser o Estado.
É claro que, por exemplo, pode fazer que nem o Nixon fez, né, suspender a paridade. Né? Então, nesse sentido, é um problema de flexibilidade da moeda, ou seja, de poder político e poder militar de um país. E é por isso que o dólar foi, durante muito tempo, a grande moeda. Por quê? Porque tu tinha o sustentáculo da nação mais poderosa do mundo. Né? Então, nesse sentido, essa é a explicação. Não sei se ficou claro. Ah, a questão do blockchain tinha também, né? Bom, o blockchain tem problemas que eu não conheço, assim, não sei capaz de te explicar exatamente, né? Mas tem problema que, do ponto de vista de informática, né, parece que não tem problema. O problema é ligado, por exemplo, à questão da energia que gasta em fazer esse blockchain estar em contato. E esse segundo problema, que é a questão da, vamos dizer assim, da incapacidade de identificar as operações, quem fez aquelas operações. Né? E é por isso mesmo que talvez eles queiram fazer essas operações. Né?